como vai? Aqui é Igor Carvalho. No vídeo anterior, nós resolvemos um estudo de caso da norma 5419, caderno 2, relacionado a uma casa de campo. Nós vimos que nessa casa de campo existiam duas zonas de risco, uma zona de risco externa e uma zona de risco interna. Devido a considerações feitas para se resolver o estudo de caso, somente a zona de risco interna, zona 02, que foi considerada. Agora, nós vamos resolver um novo estudo de caso, que está também na norma 5419, caderno 2, que é de um edifício de escritórios. Como você pode ver na figura, esse edifício de escritórios possui duas linhas, uma linha de energia aérea e uma linha de sinal enterrada. A linha de energia possui um comprimento de 200 metros, enquanto a linha de sinal possui um comprimento de 1.000 metros. A edificação possui 25 metros de altura por 40 metros de comprimento. Essa edificação foi dividida em 5 zonas de riscos distintas. Zona 1, logo aqui ao lado, na entrada da edificação. Zona 2 está no fundo da edificação. Zona 3, nessa parte do edifício. Zona 4 e Zona 5. Abaixo a gente vai ver a divisão das zonas de risco para edificação, que foram identificadas nessa edificação. Zona Z1, entrada, que é fora da edificação. Zona Z2, o jardim interno. Z3, arquivo. Z4, escritórios e Z5, centro de informática. Assim como no estudo de caso anterior, que nós resolvemos, vamos começar a preencher as características e dados relevantes de cada zona de risco. Vamos preencher na planilha de cálculo de análise de risco as características relevantes de cada zona de risco. Nessa norma, nós temos a tabela E.9, edifício de escritórios, características da estrutura e do meio ambiente, onde nós temos informações das características da estrutura e do meio ambiente. A tabela E.10, edifício de escritórios, linha de energia, nos dá as informações relacionadas à linha de energia que entra na edificação. E a tabela E.11, edifício de escritórios, linha de sinal, nos dá as informações relacionadas à linha de sinal. Agora, eu vou direto para a nossa planilha de cálculo de análise de risco, preencher todos esses dados lá, os dados relacionados às características ambientais, a linha de energia e linha de sinal. Aqui, na nossa planilha de cálculo de análise de risco, vamos na aba Características da estrutura. Agora vamos começar a preencher os dados de características da estrutura e meio ambiente. Conforme indicado na tabela E.9, características da estrutura e do meio ambiente, a densidade de descarga atmosférica para a terra, para essa edificação, edifícios de escritório, está com o valor 4. Conforme tabela da norma, a edificação é uma estrutura de formato prismático simples, quadrado ou retângulo, com as seguintes dimensões: 20 por 40 por 25. Temos esse resultado. Fator de localização da estrutura. Estrutura isolada, nenhum objeto nas vizinhanças e não possui SPDA instalado. Agora vamos preencher as características da linha de energia, a linha 01. Sim, possui essa linha. A linha possui 200 metros de comprimento. Aérea, é uma linha de energia aérea. Linha de energia de baixa tensão ou sinal. Fator ambiental rural. Blindagem na linha não possui nenhuma blindagem. E uma linha aérea não blindada. Também, de acordo com a norma, nenhuma estrutura adjacente foi identificada. Mantém aqui os valores como 0. O nível de tensão do sistema interno como 2,5 kV. E
logo aqui embaixo, linha de energia. Para a linha 02, temos as seguintes informações. Possui essa linha, é uma linha enterrada, tem um comprimento de 1000 metros, já está aqui informado. É uma linha de energia baixa tensão ou sinal. Fator ambiental também como rural. Blindagem da linha não blindada ou com blindagem não interligada ao mesmo barramento. E uma linha enterrada não blindada. Também não foi identificada estrutura adjacente. Uma tensão suportável para essa linha de 1,5 kV e uma linha de sinal. Pronto. Todas as características ambientais e da estrutura foram preenchidas. Agora, nós vamos começar a preencher as características das zonas de risco. Como nós vimos no início, essa edificação possui 5 zonas de risco. Vamos preencher as informações relacionadas à zona 1. A zona 1 está identificada como a entrada da área externa. Entrada da área externa. Pronto, identificada a zona de risco como entrada da área externa, vou começar a preencher as informações dessa zona de risco. Tipo de piso, mármore. Não possui nenhuma medida de proteção contra choque, tanto da descarga atmosférica da estrutura quanto da descarga atmosférica na linha. Risco de incêndio, nenhum também, nessa zona de risco. Blindagem espacial, nenhuma. Proteção contra incêndio, nenhuma. E blindagem espacial também, sem blindagem espacial. Fiação interna, não aplicável para essa zona de risco. E sistema de DPS não possui sistema de DPS, nem DPS coordenados. Tipo de perda L1. De acordo com o estudo de caso, nessa zona sem perigo especial, danos físicos, residência, falha de sistemas internos não aplicável. Para essa zona de risco foram identificadas 4 pessoas nesta zona de risco, de um total de 200 pessoas na edificação. Os demais tipos de perda não foram identificados para essa edificação, então não existe tipo de perda L2, não existe também o L3 e não vai ser feita avaliação de perda econômica. Pronto, a zona de risco 01 já está preenchida. Vamos preencher a zona de risco 02. Zona de risco 02. Ela está identificada como jardim interno. Conforme o estudo de caso, tipo de piso, agricultura, que está como grama, pode considerar agricultura concreto. Proteção contra choque, possui cerca, então restrições físicas. Aqui também você vai colocar como restrições físicas. Nenhum risco de incêndio identificado para essa zona de risco. Também nenhuma providência de proteção contra incêndio e sem blindagem espacial. Também fiação interna não aplicável para essa zona de risco e sem sistema de DPS ou DPS coordenados. Para o tipo de perda L1, nenhum perigo especial. Danos físicos também não aplicável. E falha de sistema interno não aplicável. Para essa zona foi identificada 2 pessoas na zona de risco, de um total de 200 pessoas na edificação. Também não possui tipo de perda L2, não possui tipo de perda L3 e não está sendo feita avaliação econômica. Vamos preencher agora a zona de risco 03. A zona de risco 03 está identificada como arquivo.
Tipo de piso da zona de risco 03, linóleo. Nenhuma medida de proteção contra choque não é existente na zona 03. O risco de incêndio está identificado como risco alto de incêndio. Proteção contra incêndio nenhuma, providência de proteção contra incêndio nessa zona de risco. E sem blindagem espacial também. Com relação às linhas, a fiação interna, linha 01. De acordo com a norma aqui, com o estudo de caso, está não blindada, condutores do laço no mesmo eletroduto. Então, não blindada, preocupação no roteamento, no sentido de evitar grandes laços. E para a linha 02, não blindada, grandes laços maior que 10 metros quadrados. Cabo não blindado, sem preocupação no roteamento, no sentido de evitar laços. Então, nós temos essas duas componentes KS3, preencher 0,2 e 1. Sistemas de DPS não possui e não possui DPS coordenados. O tipo de perda identificado nessa zona de risco é L1, perigo especial baixo nível de pânico, danos físicos, indústria comercial e falha de sistema interno não aplicável. Para essa zona de risco foram identificadas 20 pessoas, de um total de 200 pessoas na edificação. Também não foram identificados perda de serviço ao público, perda de patrimônio cultural, nem avaliação econômica. Agora vamos preencher a zona de risco 04. A zona de risco 04 está identificada como escritórios. Tipo de piso para a zona 04, linóleo. Nenhuma medida de proteção contra choque identificada. Risco de incêndio, considerado risco baixo. Proteção contra incêndio nenhuma. Sem blindagem espacial também. No caso das linhas na fiação interna, condutor não blindado, condutores do laço no mesmo eletroduto. E na linha 2, não blindada, grandes laços maior que 10 metros quadrados. Também não possui DPS, nem DPS coordenado. O tipo de perda identificado é L1, baixo nível de pânico, danos físicos, comercial, no edifício de escritórios e falha de sistema interno não aplicável. Para essa zona de risco, foram identificadas 160 pessoas nessa zona de risco, para um total de 200 pessoas da edificação total. Também não foi identificado o tipo de perda L2, nem o tipo de perda L3, nem o tipo de perda L4. Agora vamos preencher os dados relacionados à zona de risco 05. A zona de risco 05 está identificada como Centro de Informática. O tipo de piso considerado na zona 05 é linóleo. Nenhuma proteção contra choque para essa zona de risco. Risco de incêndio considerado baixo. Nenhuma providência também de proteção contra incêndio e sem blindagem espacial. Com relação às linhas de energia não blindada, condutores do laço no mesmo eletroduto, esse item aqui, e a linha de sinal não blindada, grandes laços maior que 10 metros quadrados. Também não possui sistema de DPS nem DPS coordenados nessa zona de risco. Para essa zona de risco foi identificado o tipo de perda L1, perigo especial baixo nível de pânico, danos físicos comercial e falhas de sistemas internos 0. O número de pessoas identificadas na zona de risco 05 são 14 pessoas, de um total de
200 pessoas na edificação. Para essa edificação também não foi identificado o tipo de perda L2, nem o tipo de perda L3, nem o tipo de perda L4. Pronto, todas as nossas zonas de risco já foram preenchidas com os dados relevantes a cada uma das zonas de risco. Agora nós vamos para a aba Análise e Proteções. Lá nós vamos identificar quais as zonas de risco estão gerando um aumento no nosso risco total. Aqui na planilha Análise e Proteções, podemos verificar que foram calculadas as componentes de risco para a zona 01. A zona 02 não possui nenhum risco, nenhuma componente de risco que esteja aumentando nosso risco. A zona 03, as componentes de risco foram calculadas. Da mesma forma para a zona 04 e zona 05. Logo abaixo, vamos apagar isso daqui. Temos o resultado total, o nosso risco total, que deu 9,652 vezes 10 a menos 5. Aqui mostra que é necessário proteção para essa edificação. Vamos voltar na norma, no caderno 2 da norma, e verificar qual o resultado que a norma apresenta, se está realmente igual ao valor que encontramos aqui. Essa é a tabela E.20, edifício de escritórios, risco R1 para estruturas não protegidas. Os valores aqui estão vezes 10 a menos 5. Podemos ver aqui o resultado do risco total igual a 9,65 vezes 10 a menos 5, igual ao valor encontrado pela planilha de cálculo de análise de risco. Então agora nós vamos trabalhar para reduzir esse valor para o risco tolerado, que é de RT igual a 1 vezes 10 a menos 5. Agora no item E.3.5, risco R1, seleção das medidas de proteção, podemos ver algumas informações aqui. Nele está informando que as componentes RB, que é aproximadamente 49% do risco total, e RV é aproximadamente 50% do risco total, e juntos cobrem 99% do risco total. Então, somente as componentes de risco RB e RV são responsáveis pelo nosso risco total, por 99% do risco total. Então, temos aqui algumas medidas que podem ajudar a reduzir o risco total, a reduzir essas componentes RB e RV para os níveis toleráveis. Uma primeira providência seria prover ao edifício completo com um SPDA de acordo com a ABNT NBR 5419-3, reduzindo o componente RB por meio da probabilidade PB, ligação potencial para descargas atmosféricas na estrutura. Um requisito obrigatório de SPDA, reduzindo também os componentes RU e RV por meio da probabilidade PEB. Outra medida pode ser prover a zona Z3, o arquivo, com medidas de proteção contra as consequências de incêndio, como extintores, sistemas automáticos de detecção de incêndio, etc. Isto irá reduzir os componentes RB e RV por meio da redução do fator RP. Também pode ser feito promover uma ligação equipotencial para descarga atmosférica de acordo com a ABNT-NBR 5419-3 na entrada da edificação. Isto irá reduzir somente os componentes RU e RV por meio da probabilidade PEB. A norma identificou dois conjuntos de soluções, solução 01 e solução 02. Vamos aplicar primeiro a solução 01 e ver o resultado. Depois aplicaremos também a solução 02 e vamos ver o resultado que será entregue por ambas as soluções. Logo abaixo, nessa tabela E.21, vemos também o resultado final aplicada à solução 1 e aplicada à solução 2, com R1 reduzido para 0,722 e R1 na solução 2 reduzido para 0,648. Como já sabemos, cabe ao projetista identificar, dentre as duas soluções, a melhor tecnicamente e economicamente viável. Vamos aplicar primeiro
a solução 1 e verificar e comparar o resultado da solução 1 com a tabela E.21 da norma 5419, caderno 2. Aqui na aba Análise e Proteções, a primeira coisa a se fazer é recortar esse valor para colar no quadro acima, para depois nós podermos fazer a comparação entre a estrutura com proteção e estrutura sem proteção. Vamos buscar uma ferramenta de captura. Essa aqui. Vou selecionar o quadro a ser copiado. Copiar. Colar nessa área. Pronto, agora nós temos o nosso quadro com as componentes de risco para a estrutura sem proteção. A solução 1 do estudo de caso da norma indica a utilização de um SPDA de nível 3 para toda a estrutura. Além de proteger a edificação com o SPDA de nível 3, ele indica também a aplicação de DPS de nível 3. Como nós temos a edificação dividida em 5 zonas de risco, nós vamos aplicar o DPS nível 3 para cada uma das zonas de risco. Zona 4 e zona 5. Pronto. Essa é a solução 1. Aplicar DPS na edificação e aplicar um SPDA de nível 3. Vindo aqui para cima, vemos que o risco foi reduzido para 0,722 vezes 10 a menos 5, igual ao que consta na tabela E.21 da norma, da 5419-2. Podemos voltar lá e verificar. Como nós vimos, a solução 1, o resultado 0,722 vezes 10 a menos 5, abaixo do risco tolerável. Voltando à nossa aba de análise e proteções, nós temos aqui então já o risco reduzido para níveis de risco tolerável. Para verificar a aplicação da solução 2, vamos voltar ao valor anterior, retirar a proteção de SPDA e retirar a aplicação de DPS também. Retirar da zona 3, tirar também da zona 4 e retirar também da zona 5. Pronto. Nosso resultado voltou para o risco anterior. Agora, vamos aplicar a solução 2. A solução 2 do estudo de caso da norma indica a aplicação de um SPDA de classe 4, nível 4. Ele também indica a aplicação de DPS de nível 4. Nós vimos aqui que só a aplicação do SPDA já reduziu um pouco. Agora vamos aplicar também DPS de nível 4 nas zonas de risco. Zona 3, zona 4 e zona 5. Pronto. Vamos verificar o que aconteceu com o valor nosso. Ele reduziu. Veja só que o risco total reduziu para 1,2 vezes 10 a menos 5, mas ainda não reduziu para níveis toleráveis. Além dessas duas medidas de proteção, a solução 2 indica também utilizar sistemas de extinção de incêndio ou detecção para reduzir componentes RB e RV. Instalar um sistema manual na zona 3, que é a zona
do arquivo, que está identificado como arquivo. Vamos lá na zona 3 e aplicar proteção contra incêndio, extintores e instalações fixas operadas manualmente. Uma medida de proteção para a zona 3. Agora vamos verificar o nível do nosso risco total. Veja que o risco total foi reduzido para 0,648 vezes 10 a menos 5, menor do que o risco tolerável. Indo na norma, vamos lá na norma para ver qual é o valor do risco tolerado, do risco total com a solução 2. Como você pode ver aqui, R1 igual a 0,648, conforme calculado. O risco total foi reduzido abaixo do risco tolerável. Dessa forma, podemos ver que a planilha de cálculo de análise de risco está funcionando perfeitamente, nos dando os resultados de forma correta. Essa foi mais uma demonstração de como a planilha de cálculo de análise de risco funciona, uma forma de mostrar como você pode obter os resultados e fazer sua análise de risco de forma rápida e simples.